A Romanel completa 40 anos. E quando uma marca chega até aqui, ela não celebra apenas o tempo. Ela celebra tudo o que construiu ao longo da sua história, através de uma trajetória sólida e que se manteve fiel aos seus valores. A coleção História nasce exatamente desse lugar. São 4 décadas desenvolvendo joias com propriedade, com indústria própria, tecnologia, design e com um propósito muito claro: transformar vidas através das nossas joias. Mais do que lançar uma nova coleção, a Romanel reafirma que ela é uma marca proprietária, com um legado, autoridade e visão de futuro. Uma marca que cuida, acolhe e inspira confiança. E como alguém que respira Romanel e ajuda a construir esse legado, é uma alegria te apresentar uma coleção tão especial como essa. Esse catálogo comemora 40 anos de Romanel, uma verdadeira viagem pela história da marca e pelas fases da vida da mulher. Nessa videoaula, eu vou te apresentar o conceito que celebra os 40 anos da Romanel, todas as peças que compõem a coleção no detalhe e como cada página do catálogo pode te ajudar a contar histórias e fortalecer ainda mais o seu relacionamento com suas clientes. Pega o seu caderninho, se acomode e vem comigo, porque agora nós vamos caminhar da essência à plenitude, numa jornada que celebra 40 anos de brilho, conquista e transformação feminina. Mas antes, deixa aqui nos comentários há quanto tempo a Romanel faz parte da sua história. Para contar essa história de 40 anos construída com consistência e paixão, a Romanel resgata um símbolo que sempre esteve presente em sua trajetória: a borboleta. A borboleta representa transformação, evolução e liberdade. Assim como a mulher, ela nasce em essência, fortalece suas raízes, experimenta o mundo, afirma sua identidade e então abre as asas para conquistar novos horizontes. A coleção História acompanha exatamente essa jornada feminina. Cada linha representa uma fase da vida e homenageia a mulher real, a que sonha, que se apaixona, que se arrisca, que honra suas raízes, que expressa e que celebra sua plenitude. Cada peça foi pensada para marcar um capítulo, um sentimento, um recomeço ou uma conquista. Seja um presente de alguém especial ou um presente que ela escolhe dar a si mesma. E para dar vida a tudo isso, a gente buscou tendências que têm tudo a ver com a mulher atual. Bora lá ver quais são? Quando falamos de moda em 2026, falamos de mulheres que querem se expressar com segurança, mais intenção e mais identidade. Tendências como power dressing retornam com força, mas agora com uma leitura mais feminina e sofisticada, traduzindo esse estilo de mulher que ocupa espaço, usa blazer, alfaiataria e não tem medo de um acessório que chama atenção. As joias deixam de ser apenas um complemento e passam a assumir um protagonismo. Outro movimento importante é o luxo consciente. A consumidora valoriza marcas com história, durabilidade, propósito e verdade. Nesse cenário, a Romanel não acompanha tendências, ela fala com propriedade, porque são 40 anos criando joias que atravessam o tempo, atendem todos os diferentes públicos e se encaixa como presente perfeito para qualquer ocasião. Além das tendências de moda, essa coleção também conta com história através das cores. A paleta do catálogo 2026 foi pensada para reforçar identidade, legado e transformação. Nada aqui é aleatório. A coleção começa pelo azul claro, uma aposta forte para 2026 e uma cor que conversa diretamente com o momento atual da moda. Esse azul se conecta com tons que já fazem parte do DNA da Romanel, como o nosso roxo berinjela, o famoso roxo Romanel e também com o lilás, muito presente na linha de prata. Ou seja, não é uma cor isolada, é uma cor construída com coerência, identidade e história. E, gente, tem um ponto importante aqui. Historicamente, o azul nunca foi associado ao universo feminino. Nesta coleção, ele aparece como um símbolo de uma mulher que ocupa espaços, assume protagonismo e se veste com segurança. Vocês vão perceber
que toda a estética dessa coleção, das cores ao estilo das fotos, foi pensada para reforçar duas ideias centrais: legado e transformação. É uma coleção que olha para o passado com carinho, reconhece a história, mas se apresenta com um visual atual, moderno e conectado com o agora. Esse equilíbrio entre memória e futuro é o que torna essa coleção tão especial. Pois bem, falamos de conceito, de tendência, de cor e de posicionamento. Agora é a hora de ver tudo isso ganhando vida nas joias. No próximo bloco, eu vou te mostrar as peças da coleção História e várias ideias de combinação para você já começar a imaginar e planejar as suas vendas. Nos vemos lá! Vamos começar falando sobre nossas 6 linhas, aquelas que vão guiar nossa videoaula e nos ajudar a entender o encanto dos 40 anos. Primeiro, a linha Essência, que representa o início de tudo, a mulher delicada, sonhadora, se reconhecendo e descobrindo quem é. Depois vem a linha Despertar, o momento em que ela se abre para o mundo, vive descobertas, sente emoções à flor da pele e experimenta esse lado mais romântico. Em seguida, chega a linha Liberdade, que é quando ela decide se jogar, mistura estilos, ousa, se arrisca e se descobre poderosa com muita atitude e autenticidade. A linha Raízes fala de história e pertencimento, família, fé, memórias, valores que sustentam essa mulher e que ela leva como orgulho na sua trajetória. Já a linha Expressão traduz a mulher que se conhece, que tem estilo próprio e sabe o que quer. E por fim, a linha Plenitude, que celebra a mulher que sabe quem é, reconhece suas conquistas e brilha em sua totalidade, vivendo essa fase de realização e autocontrole da própria história. Ah, e no final tem uma surpresinha para vocês, algo que vai marcar a Romanel para sempre. Vamos juntos? A nossa coleção se inicia na linha Essência. Gente, a linha Essência é onde tudo começa. São peças clássicas, são peças importantes, apesar de serem menorzinhas. E eu vou contar para vocês uma peça que eu gosto muito, que é o coração, que a gente fez uma releitura, um brinco de coração, que fizemos uma releitura de 1986. Vocês vão perceber que ele é abaulado e ele tem uns frisos que oferecem volume, brilho e um toque de sofisticação. Junto com esse coração, que é uma releitura, a gente também traz a gota. A gota, gente, está virando um formato essencial que você tem que ter no seu porta-joias. E claro que uma coleção como essa não poderia faltar os kit brincos. Eu gosto muito de falar para vocês, apesar de muitas pedirem, que a lua, que é um dos kit brincos que vai ser sucesso nessa linha, também representa o feminino. E a gente traz aqui uma opção muito legal que tem a argolinha e a própria lua que fica grudadinha no seu segundo furo, ou se você quiser, você inverte. Temos também o kit brinco casulo. Parece um losango, mas na verdade é onde tudo começa, é onde a borboleta vai nascendo. Então é por isso que tem esse nome, né, do kit brinco casulo. Junto com esses brincos maravilhosos, a gente traz também várias opções de argolinhas, corações menores, que dá para fazer muitas composições. E aí a gente chega nos anéis. Pessoal, e falando de anéis, eu acho que vocês vão gostar muito do que a gente trouxe. Nós trouxemos um solitário com uma zircônia de coração que vem a partir do tamanho 12. É um solitário fácil, né, para presentear, para você fazer um anelismo. E junto com ele a gente trouxe mais 2 solitários, mas aí coloridos. O gota com o cristal negro e o gota com o cristal lilás. Todos eles podem ser usados sozinho ou você pode fazer a composição. Além desses anéis, a gente também tem os skinny rings. Temos o skinny ring com o infinito, super fácil de combinar em qualquer dedo, e ele também começa a partir do tamanho 12. Além desse skinny, gente, maravilhoso, a gente também traz os pingentes. E os pingentes é onde a gente vai poder dar um glow nesse look essencial. A gente começa aqui com um colarzinho maravilhoso de borboleta, porque tem que ter a borboleta. Em todas as coleções vocês vão ver uma pitada de borboleta. E além disso, um pingente lindo, que é o pingente romanático. Vocês vão ver que tem várias borboletinhas da Romanel num tamanho
médio, que fica fácil de compor. Além disso, a gente tem também o pingente de cruz com coração. Esse pingente a gente também trouxe o brinco, que fica muito fácil para quem gosta de um conjuntinho bem clássico. E eu queria mostrar para vocês aqui, para quem tem fé, que a gente traz um pingente maravilhoso, frente e verso, que tem uma frase bíblica super bacana, 1406. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um pingente frente e verso que você pode usar em ambos os lados. É uma peça muito legal para batizado, aniversário, enfim, uma peça com muito significado. Gente, claro, quando eu falo de essencial, tem que ter a nossa prata maciça 925, que é a escolha ideal para quem busca brilho, elegância e durabilidade. Aqui, nessa coleção, nessa linha, a gente traz argolinhas em 2 tamanhos, brincos entrelaçados e de coração. Aliás, a gente traz um brinco que tem aquele mesmo trabalho do friso que a gente viu no banhado a ouro 18 quilates. Então, até dá para você usar junto aquele coração, junto com o brinco da prata. São peças que facilitam muito a montagem de conjuntos completos e aumentam o valor percebido do seu look. A segunda linha dessa coleção é a linha Despertar. Gente, Despertar fala da mulher que está se conhecendo, descobrindo suas emoções, se sentindo feminina e romântica. É nessa coleção que a gente traz produtos de coração que vocês vão adorar. A gente já sabe que o coração é um símbolo que vende bastante e ele fala direto com a emoção e é uma ótima opção de presente. A gente traz 4 modelos vazados, inclusive até alguns modelos que iriam até para o moderno, né? A gente tem um brinco pêndulo com o coração que você coloca a correntinha e ajusta o tamanho da forma como você achar melhor. Além disso, temos um conjunto maravilhoso, cravejado com zircônia, uma verdadeira joia. É um coração estilizado. Vocês vão reparar que o anel contém 107 pedras de zircônia cravejadas e o brinco 206. É aquele conjunto que você vai brilhar com certeza. E essa linha tem o pingente mais icônico dessa coleção. Gente, é este livrinho que eu até estou usando aqui no meu look. É um livrinho que a gente traz todo o conceito da história desses 40 anos de Romanel. É um pingente que abre e fecha e vocês vão ver que dentro está escrito Romanel 40 anos. É algo para guardar, que vai ser único e limitado. Aquela peça para ficar na nossa coleção mesmo, muito linda. E nessa linha Despertar, é claro que tem que ter o nosso símbolo, a borboleta. A borboleta, além de ser símbolo de transformação, é também um símbolo muito feminino. E aqui o destaque vai para o conjunto de gargantilha e brinco de borboletas com zircônias e em tons de ametista. São várias pedrinhas em formato de navete que fazem esse conjunto algo realmente espetacular. O roxo é a cor da sabedoria e do luxo, com efeito de leveza iluminada no colo e no rosto. A gente ainda tem alguns anéis skinny com borboleta, cravação multicores. Temos também um coração com a borboleta junto, que é super fácil de combinar, e um solitário com 2 borboletas no topo. Para quem gosta de uma gargantilha mais fashion, a gente tem essa daqui que parece uma gravatinha, que é maravilhosa, e ainda tem os brincos para fazer a composição. Além disso, eu quero trazer para vocês esse brinco de borboleta 2 em 1, que foi inspirado no nosso logo e que você pode usar tanto com a borda em zircônia, como ele sozinho. É maravilhoso. Gente, falando de romântico, a gente tinha que ter a inspiração nos jardins e aqui a gente traz peças cravejadas inspiradas nas flores. Primeiro esse conjunto cheio de zircônia em que a gente traz esse maxi anel, essa gargantilha e esse brinco maravilhoso. Depois, para quem gosta de símbolos da sorte, a gente traz uma pulseirinha que tem tanto o trevo como a ferradura e tem o brinco também para combinar. E agora a gente chega na linha Liberdade. É um momento em que a mulher está mais livre, mais autêntica para poder viver sua vida. E aqui é onde a mulher se sente livre para ousar e trazer algumas misturinhas bem diferentes. Eu quero começar aqui com um conjunto super icônico em que a gente traz a nossa borboleta, o nosso logo, porém a gente mistura os nossos 2 metais. O centro desse colar
é banhado a ouro 18 quilates e a corrente é feita em prata maciça 925. Aqui é para a gente mostrar toda essa ousadia e criatividade na hora de montar o look. Esse conjunto ele é composto pela gargantilha e pela pulseira, e tanto faz se o brinco é prateado ou dourado, aqui a sua criatividade pode falar mais alto. E falando do nosso ícone, a gente também traz uma argola com a nossa borboleta em formato de pêndulo e você pode fazer aquela misturinha bem bacana. Essa coleção também tem muitas releituras. E nessa linha Liberdade, a gente traz uma releitura de uma peça de 1999. Apesar deste item parecer um pouco, digamos assim, clássico, ele pode ser usado num look super diferente. É um solitário que tem em volta esse metal que deixa ele mais gordinho e muito fácil de fazer looks icônicos. Tem o brinco e tem o cordão. Gente, e falando de orelhismo, claro que nessa coleção a gente tem que trazer opções bem diferentes. A gente tem um brinco que tem várias correntinhas que a gente pode usar da forma tradicional, mas também a gente pode colocar ele na hélix ou em qualquer outro lugar da orelha que você achar melhor. Além disso, a gente tem um outro brinco que você consegue colocar no primeiro e no segundo furo e faz aquela famosa argolinha que fica em volta, também muito legal para compor um orelhismo daqueles. O que eu gosto dessa linha Liberdade é que a gente está sempre misturando tudo. E aqui trouxemos 3 pulseiras inspiradas nas chambalas. Não sei se vocês lembram o que é a chambala. São aquelas bolinhas, né, que formam aquelas pulseiras super populares. Só que aqui a gente traz ela com bolinhas de prata. E são 3 tamanhos. Tamanho 17 e 18 para o público feminino e a gente tem também o tamanho 20 para o público masculino. A masculina a gente também trouxe com um fecho diferente. Vocês vão ver que não é só as mulheres que vão ficar estilosas, os homens também. E para quem gosta de aliança de prata, nós trouxemos um modelo muito legal, que tem um friso e é bem moderno. Para combinar com essa aliança, nós trouxemos também o aparador, que tem um monte de zircônia cravejada. Você pode até usar os dois juntos ou da forma como a gente achar melhor. E ainda na prata, a gente traz nessa coleção Liberdade 3 brincos abstratos. Um ear cuff, uma meia argola e um brinco argola dupla. Esse brinco de argola dupla, gente, é super legal para quem não quer fazer o segundo furo, porque você coloca um único brinco e ele dá a sensação que você está usando 2 argolas automaticamente. Além disso, o ear cuff, ele é maravilhoso, ele é moderno e ele dá aquele ar assim, só ele já faz aquele look super bacana. E para finalizar essa linha super moderna, é claro que a gente tinha que abusar dos desenhos geométricos. Vocês vão ver que a gente traz brincos, anéis, né, se inspirando nos círculos, maravilhoso, coisas mais fininhas e também na linha reta. Tem muitos modelos fáceis para a gente compor, tanto orelhismo como também anelismo. Vocês pediram e a gente trouxe uma corrente grumê, daquelas bem fashion, para fazer parte dessa misturinha com 42 centímetros. E para finalizar, eu quero falar só de um anel para vocês, que é o anel de letra. Esse é um anel que ele parece um pouquinho ajustável, mas na verdade você pode colocar ele em qualquer dedo. Ele fica super fashion se você colocar no dedo mindinho, por exemplo. Chegamos agora na linha Raízes. A linha clássica em que a gente traz peças que têm legado, tradicionais, mas que também são fáceis de combinar. Eu quero começar aqui com uma série de joias que a gente trouxe com uma zircônia maravilhosa, que é a zircônia baguete. Gente, a baguete ela é muito usada na joalheria e ela deixa a peça muito sofisticada. Ela tem uma lapidação reta, um brilho refinado e uma estética muito minimalista. A gente trouxe nessa linha vários modelos que você pode combinar entre si. São 3 anéis com cores e formatos diferentes. A gente trouxe o azulzinho aqui para fazer aquela relação que eu falei para vocês de que o azul estava muito na moda. E aqui é onde a gente pode misturar sim esse anel azul com um anel na cor cristal, por que não? A gente traz também 2 brincos muito diferentes que podem ser usados inclusive juntos. Um é uma argola, muito legal, uma argola dupla, e um outro são 3 baguetes
quase que enfileiradas que a gente pode colocar no segundo furo. Gente, todo esse look de baguete você pode inclusive misturar corrente, pulseira, os brincos e os anéis no mesmo look. E na linha Raízes a gente traz muitos modelos de aparadores, solitários, argolas com zircônias, modelos mais tradicionais, fáceis de vender. Eu quero dar um destaque aqui para uma pulseirinha que tem uma zircônia, né, como um solitário. Fácil, gente, esse de compor para a gente colocar naquele pulseirismo. E ela é uma pulseira ajustável de 17 a 18 centímetros. Essa tem que ter no seu mostruário. Além disso, a gente traz a gota, uma gota mais magrinha, muito chique, primeira vez que está na Romanel. É um conjunto de brinco com anel, tá? Esse brinco pode ser inclusive usado no segundo furo, tanto mais deitado como para baixo. É incrível de lindo, brilha pra caramba. Gente, falando de clássicos, é claro que eu tinha que destacar aqui os aparadores e os solitários. Nessa coleção a gente traz dois aparadores que são diferentes. Um é mais bold, né? É como se fossem dois, com muitas zircônias, e um outro mais minimalista, que tem apenas uma fileira de zircônias, ou seja, tem para todos os gostos. Além disso, eu acho que quem está na Romanel há muito tempo vai lembrar desse solitário que retornou para a nossa coleção. É um solitário, gente, que ele é mais gordinho e que a pedra ela fica um pouco prensada. Ele, além de moderno, também tem esse toque mais clássico, que remete à nossa história. E eu vou entrar aqui numa linha que muita gente gosta, que são os religiosos. Aqui a gente traz uma pulseira de Nossa Senhora das Graças, cravejada, lindíssimo. Um maxi anel que faz o conjunto com essa pulseira e também um pingente de cruz com zircônia carré. Gente, esse pingente de cruz a gente pode inclusive utilizar junto com esse cordão que também está na linha Raízes de 70 centímetros. E nessa linha clássica, é claro que a gente tinha que falar das pérolas. Gente, trouxemos várias joias, brincos, gargantilhas e anéis para você compor. Tem um brinco mais longo com a pérola, tem aquele famoso brinco Grace Kelly, que a gente também consegue usar 2 em 1, um anel incrível com bolinha dourada e pérola e uma gargantilha com uma pérola maravilhosa no centro. Finalizando essa linha Raízes, trouxemos também a nossa prata maciça 925 com peças tradicionais e sofisticadas. São argolas, aparadores coloridos com azul e rosa, além também de aparadores com zircônias brancas. A linha Expressão é para aquela mulher que já se conhece e quer traduzir isso no visual, aquele visual fashion e moderno. Aqui a gente traz a nossa borboleta romanática de uma forma mais maximalista. Então a gente tem esse colar maravilhoso com o nosso logo, além do brinco e do anel. Gente, são muitos conjuntos nessa coleção em que a gente traz linhas orgânicas, tá? Eu quero dar um destaque aqui para vocês com esse conjunto de flor de lótus. A gente traz o anel e o brinco. Vocês veem que é um tamanho mais max, muito fácil de usar. Aliás, quando a gente pega qualquer peça dessa coleção, se você escolher 2 ou 3 itens, o seu look já está pronto. Uma coisa que pediram muito e a gente também trouxe para a coleção Expressão foram os braceletes. Tem um bracelete que você pode usar tanto mais, que é o mais fininho e com formato orgânico, que a gente pode usar tanto no começo como mais para o meio do nosso braço. E trazemos também um bracelete maxi que combina com a argola, perfeito para aquele look fashion e moderno. E para combinar com todos esses conjuntos de anel e brinco que a gente trouxe na linha Expressão, é claro que tinha que ter uma gargantilha, um colar bem grosso de 42 centímetros. E ele é fácil de combinar porque ele combina exatamente com todos os produtos que a gente mostrou aqui. Pessoal, agora a gente tem o grande finale, a linha Plenitude. É aquela linha que veio para brilhar. A mulher já está confiante e ela merece uma joia sofisticada. Olha, trouxemos muitas peças lindas, cara de joalheria, tanto na prata maciça 925 como banhada a ouro 18 quilates. Mas eu quero começar falando sobre a prata. Claro, vocês perceberam que nessa coleção toda a gente falou muito da borboleta e aqui a gente traz uma borboleta muito especial, colorida, cheia de zircônias. A gente trouxe pedra verde, rosa e lilás no mesmo conjunto. O brinco tem cada
asa da borboleta, que fica de um lado e do outro da orelha. Além disso, a gente tem a gargantilha e o anel. É aquele conjunto que você vai brilhar em qualquer lugar que você estiver. Além dessa opção, a gente também traz opções mais tradicionais, como por exemplo esse conjunto, que é esse solitário lindo, grande, max, com muitas zircônias em volta. Para quem gosta de cor, mas não quer tanta cor, a gente traz um item lindo com essa cor que chama Blue London. Gente, Blue London, como tudo que a gente falou nesse catálogo, é um azul meio petróleo que está super em alta e a gente traz nesse conjunto de prata que também pode ser usado inclusive com aquele que eu mostrei lá atrás, só de zircônias. E para finalizar a prata aqui, eu quero falar de um ear cuff, que é aquele ear cuff que até as noivas talvez iam amar. Cheia de zircônia, desenha a nossa orelha. Junto com ele a gente tem 2 maxi anéis maravilhosos. Um anel todo abaulado, cheio de zircônias, que brilha aonde quer que você esteja. E um outro que também é max, que tem 2 partes lindas que cobre todo o seu dedo. Maravilhoso, gente! E para quem gosta do nosso banhado a ouro 18 quilates, é claro que a gente tinha que trazer algumas opções. E aqui, gente, a gente traz opções do dourado com algumas pedras coloridas. São opções mais minimalistas. Aqui tem um anel e um brinco verde com lilás e um outro brinco que ele é quase que um ear cuff que cobre um pedaço da orelha, super fofo, gracioso, fácil para usar em festas. Para combinar com esses itens, a gente tem também uma maxi mandala linda. Ela é um ícone também nesse catálogo, com muitas zircônias, lilás e até um pouco ametista, que faz assim, é como se fosse uma revoada de borboletas e combina muito bem com esses itens que eu falei agora. Temos também, gente, aqui um pingente maravilhoso com uma zircônia grande, quadrada, que também funciona muito bem como conjunto desses itens que eu mostrei. Nós vamos entrar na minha parte favorita, uma surpresa para vocês. Gente, eu quero apresentar o Atelier Romanel. São peças, são joias inspiradas na alta joalheria. Eu estou usando aqui um pouco do que é, o que representa essas peças que a gente fez para esse catálogo. A gente traz 3 joias lindas que acompanham o movimento do corpo e que são cravejadas manualmente, pedrinha por pedrinha. Olha que espetáculo esse bracelete. Tem um movimento inspirado na joalheria, vocês vão ver. É incrível, maravilhoso. Além disso, a gente tem, ó, inspirado nas Rivieras, este colar espetacular. O nosso colar de Riviera tem 306 zircônias e o brinco são 130. Gente, essas peças elas são tão exclusivas que elas recebem uma embalagem especial. Vocês vão ver, essa linha é uma linha que faz parte da Romanel e que se chama Atelier Romanel e por isso ela precisa de um cuidado. São poucas unidades, quase que feitas assim, sob medida para cada pessoa. São joias perfeitas para grandes eventos, mas também para quem quer uma peça que possa ser usada hoje e no futuro e virar uma lembrança de família. E assim chegamos ao fim da nossa videoaula. Deu para perceber que mais do que falar de conceito e de beleza, a força dessa coleção de 40 anos está na forma como cada joia se conecta com a história de quem vende e de quem usa a Romanel. Cada fase, da essência à plenitude, é um convite para transformar momentos em memória, confiança e desejo. É isso que faz a nossa borboleta um símbolo tão único, um legado de 40 anos que segue se transformando junto com você em cada detalhe. Obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima!